fazia isso quando tinha os primeiros que estudaram nos Estados Unidos. Eu acho que isso vale. Acho que talvez menos para a antropologia. Acho que a antropologia é das áreas que está mais se universalizando. Nossos antropólogos estão estudando a Índia, estão estudando uma série de outras coisas. Eu creio que, eu acho que na área de política não é muito não, né? De estudar outras coisas, muito pouco. E história é mais difícil ainda. História é mais difícil ainda. Mas eu fico perguntando, como é que a gente não vai estudar na China? E a próxima potência mundial? Tinha que ter estudos nossos, todos, de antropologia, de sociologia, de história, para a China. E começando a estudar mandarim, por sorte não coube isso. Minha geração, já pode mudar os netos, os irmãos, Minas, a FND já abriu um curso de mandarim. Absolutamente. Tem que estar. E não é saber o que eu estudei, claro, estudá-los também, mas a gente estudá-los com esquemas também nossos. Quer dizer, isso eu acho um ponto que é fundamental em todas as áreas, que não seria um critério de amadurecimento definitivo das nossas áreas acadêmicas. Já temos um número de pessoal adequado para fazer isso. Talvez falte um pouco aí, perder um pouco esse complexo de inferioridade, né, de que quem pensa são eles, nós fazemos a pesquisa. Eu acho que isso ainda é um resto, talvez de mente colonizada, não sei, né, que a gente ainda mantém. Finalmente, esse último livro que saiu da MAFRE, essa coleção que está saindo da MAFRE sobre, que eu acho que da coleção, a História do Brasil Nação, 1808-2010. Então já saíram acho que 3 volumes, 1, 2, 3, vai sair mais um agora, saiu de fotos. Mas de novo eu fiz a organização e o primeiro capítulo, tem outros capítulos, mas de novo vocês vão ver que é um livro que está nessa fronteira entre história e ciência política, sobretudo, é interpretativo. Eu acho, para mim tem vantagem, eu acho que realmente eu ganho, mas a vantagem é essa, é que você brincou. Vou mostrar para esse cara, não é historiador. Ciência política, esse cara já foi cientista privado, não é? Onde é que eu fui? Eu criar uma associação interdisciplinar. Naquele lugar. Mas, tudo bem, eu falo com preço de boa vontade, mas porque vai contra a tendência, que é realmente. Mas, ao mesmo tempo, existe uma tendência contrária hoje. Quer dizer, as coisas são. Porque muitas pessoas, em qualquer área, nas áreas exatas, não é só nas nossas áreas biológicas exatas, você começa a perceber, você vai especializando, mas gente, assim, mas isso aqui não se resolve sem aquilo, sem aquilo. Daí os mestrados, os doutorados interdisciplinares que estão sendo criados por todo lado, que faz exatamente certos problemas não são de política, de sociologia, de coisas, são problemas que pegam uma série de dimensões e precisam ser atacados por vários lados. É claro que, para a mesma pessoa, é cada vez mais difícil fazer isso. Admito. Mesmo um ensaio. Me chamaram uma vez para fazer mais uma coisa sobre o Brasil, no estilo Sérgio Buarque, estilo essa coisa. Só estilo, tá bom, não sei se Sérgio Buarque, não sei isso. Mas enfim, a pergunta importante que eu me fiz, e afinal eu falei que não, é possível fazer isso hoje. Com esse volume extraordinário de pesquisas que já existem, para uma pessoa fazer isso. Exige muita imaginação. Agora, como já existe muita pesquisa, obviamente, o risco de que isso seja algo, que um componente, digamos, literário, quase necessariamente tem que entrar no ensaio desse, começa realmente a ser um livro que, bom, provavelmente vai vender, não para os colegas, não, os colegas não vão comprar, eles vão torcer o nariz. Eu tenho colegas de história, por exemplo, que torceram o nariz para o livro da biografia de Pedro II. Por quê? Porque é um livro com um público amplo, definido assim pela editora. E não tem nota de pé de página. Todas as fontes não estão citadas lá exatamente como é. Tem uma bibliografia no final. Mas aí já não é, isso aí já é ensaio, isso aí já é literatura.
Então eu fico me pensando, isso é uma pergunta que realmente me incomoda. É possível fazer isso hoje ou não? Eu não sei se já é época de enterrar isso. Realmente hoje não cabe mais esse tipo. Pode fazer um romance tudo bem, não tem informação para isso, mas realmente algo que seja interpretativo. Uma palavra da moda é autoral. Você divide isso porque é autoral, se você escreve isso, não é autor, você é a palavra existe e quer significar um pouco assim, realmente uma interpretação pessoal. Eu mesmo não tive coragem, acho que fiz uma decisão sábia de não entrar nessa. E que, né, então, é isso que eu estou trabalhando no momento, com mais dois colegas que fizemos isso aqui, os panfletos impressos da independência, que são aqui, eram poucos, os impressos têm uns 400. É muita coisa. Ficamos surpresos com a quantidade de panfletos que encontramos, mais do que da Revolução Americana, que tem bem estudou os americanos, mais do que os americanos, menos do que na França, naturalmente, mas mais que os americanos, e que muda a ideia da independência do Brasil. E aí, o que está embutido? É absolutamente essencial nessa discussão, que é moda hoje, não sei quanto tempo vai durar, história do conceito. COSERE, todo mundo tem que citar o COSERE, porque a história do conceito, que abrange várias áreas. Nós temos história de conceitos na América Latina, que entra a gente lá do Antigo Rio Peste, por exemplo, história, etc. Entra muito isso e está cheio sobretudo essa parte de conceitos, que está presente aqui, que realmente é uma contribuição que vem de fora, da filosofia. Mas bom, é nisso no momento que a gente está tentando publicar isso. Uma tarefa bem grande, não sei se vai conseguir, já está uma novela. Mas enfim, são algumas coisas que constrangidamente faltam, vou falar isso mesmo, né? Que é uma coisa bem decente. Eu acho que é decente, mas enfim, desculpe a decência, mas eu acho que imagino que talvez algumas perguntas. Que hora que nós estamos a pegar? Alguém sabe? 3h30. Até 3h30. Não. Acho que já abri uma rodada de perguntas, né? Interessante para. Um pouco mais, mas acho que a gente Levantou a bola para as pessoas poderem perguntar. tem uma Você vai tirar dela a provocação de uma. Não, duas coisas. Não. Eu paguei um preço caro, né? Por causa disso, caríssimo. Na época do plebiscito, iam fazer um plebiscito, não fui eu que dei o plebiscito. Qual é o? Parlamentarismo, república, parlamentarismo, presidencialismo, monarquia. Aí eu caí na besteira e escrevi um artigo dele. Bom, já que vamos. E na forma de governo estava lá monarquia, ou república, parlamentarismo. Mas bom, já que vai haver, todo mundo vai ter que votar, por que a gente não discute isso? Tem uma série de argumentos, todos teóricos, né, a respeito disso, do assunto. Olha, o principal dele era esse. Diz que era mais favorável. Marina e eu andamos fazendo giros por aí, ela defendendo o parlamentarismo, eu tinha que falar, obviamente, por razões da. E o Leôncio, né, que falava sobre a República, não ficava. Mas o ponto era esse, que era favorável, sobretudo, ao parlamentarismo. Tudo teórico, né, abstrato. Olha, esse é um país de muito conflito para todo lado. Mas os presidencialismos é uma estrutura muito frágil, porque o conflito rapidamente é acusado de estar desestabilizando o sistema. Então é preciso ter um sistema que não se desestabilize, que permita o conflito. Daí uma intolerância ao conflito, porque qualquer coisa vocês querem desestabilizar. Então, um sistema que possa tolerar o conflito é realmente um sistema parlamentar. Porque o sistema parlamentar você divide, você derruba o chefe do governo, derruba o chefe do Estado. Então cai o governo, mas o Estado permanece, o chefe do Estado permanece, porque obviamente dá uma estabilidade muito maior ao sistema. E lá, o argumento adicional, bom, e entre nós, quer dizer, ainda pode-se argumentar, em tese, se o chefe do Estado não está ligado a nenhum partido, esse chefe de Estado tem mais legitimidade do que um chefe de Estado eleito, tá? Que pode ter mais a ver com o partido. O argumento era muito simples. Mas
Ah, para quê, né? De todo lado começaram a xingar como se eu estivesse defendendo. E chegaram até quando ela estava defendendo o ritmo, estava defendendo a escravidão. E era assim uma coisa hipotética, sabe? Não tinha nada a ver com a real. Mas essas dinâmicas foi xingado realmente de todo lado. Em geral, partido de geral de São Paulo, a maioria também do Rio também. Né? Em São Paulo, na época, Paulo Sérgio, foi o Luiz Felipe, no Rio, acho que foi o Márcio Reinaldo. E disseram assim, barbaridade. E começaram a trazer o negócio para o sistema concreto de governo, do Império, público, etc. Eu não estava discutindo isso, era uma coisa mais abstrata. Bom, enfim, paguei o preço caro durante muito tempo, e até hoje ainda eu apareço num lugar qualquer aí para fazer uma palestra. Professor, é verdade que eu sou monarquista? Realmente o preço mais caro que eu paguei. Eu ainda acho que o argumento da corrente veio no momento em que entrou areia na coisa, né? Havia coisas que não tinham a ver com a discussão. Viu ligar a monarquia havia escravidão, certamente. Mas a escravidão hoje, ainda no norte do Brasil, etc. Então, são coisas que não era da minha intenção. Mas realmente paguei caro por causa disso. República. Tinha uma coisa, claro, bestializados. É um estudo sobre a República. A minha crítica à República, era a crítica ao regime como funcional. Não era a República como sistema, de maneira alguma, nunca foi. Era o regime que tinha. Eu estou agora discutindo, fazendo um trabalho sobre o radicalismo liberal no Império. Tem texto, inclusive, no jornal de São Paulo, Radical Paulistano, essa coisa toda, em que era intensa crítica ao sistema imperial. Tem frase lá desse pessoal que podia ser publicada hoje, não sei, mas ver quando manda uma cena república, parece que está sendo dita sobre a política de hoje. Mas, enfim, era a maneira como, diante do que a República propunha, os idealistas da propaganda, e o que veio a ser, o parlamento era uma instância